Olá, que bom ter vocês conosco. Nós somos uma Iado.geek, curadoria de notícias por Gordo Geek. Hoje é 31 de maio de 2025 e hoje a gente vai fundo num assunto que está na boca do povo e na cabeça de muita gente, literalmente. O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o famoso TDAH. Recebemos um monte de material bacana para analisar, vídeos de gente fera como Drauzio Varela e Ana Beatriz Barbosa. Textos mais técnicos também. Nossa missão aqui é destrinchar isso, pensando em quem precisa entender a fundo, talvez até para estudar. Exatamente. A ideia é sair da superfície, sabe? Derrubar uns mitos e montar um quebra-cabeça completo. Vamos falar do que é o TDAH de verdade, como se chega a um diagnóstico sério, como ele aparece em diferentes fases da vida e, claro, como lidar com ele, incluindo os tratamentos e os perigos do mau uso de medicação. É um mergulho necessário, né? Com certeza, porque quando se fala em TDAH, muita gente ainda pensa só naquela criança que não para quieta ou ligada no 220, né? Mas pelo que vimos nas fontes, o buraco é bem mais embaixo. Muito mais. O TDAH não é frescura, não é falta de limite, nem culpa dos pais. É um transtorno do neurodesenvolvimento. Neurodesenvolvimento. Isso. Ou seja, tem uma base biológica no funcionamento do cérebro, com forte influência genética. Ele começa lá na infância e, olha só, na maioria das vezes, segue com a pessoa vida afora. A doutora Ana Beatriz Barbosa, que é uma referência, né? Ela usa uma metáfora ótima que apareceu nos materiais. Ela compara o cérebro com TDAH a uma Ferrari. Uma Ferrari. Legal. Pensa só. Um motor potentíssimo, super rápido, cheio de ideias borbulhando ao mesmo tempo. Maravilhoso, né? Mas, como toda Ferrari, precisa de um piloto muito bom para não sair da pista nas curvas do dia a dia, para conseguir completar as tarefas, organizar a vida. Essa hiperatividade mental, essa agitação de pensamentos é muitas vezes o ponto central, sabe? Mais até do que a agitação física que todo mundo vê. Nossa, essa analogia da Ferrari é ótima para começar a entender. E quais seriam, então, os sintomas clássicos dessa condição? O que as fontes destacam como pilares do TDAH? Basicamente, a gente pode agrupar em 3 grandes eixos de sintomas que podem aparecer combinados ou predominando, né? Primeiro, a desatenção. Sabe aquela dificuldade de manter o foco numa tarefa que não seja super interessante? Começar a ler um livro e a cabeça voar para longe. Cometer erros bobos por descuido, parecer que está sempre no mundo da lua, ter dificuldade para seguir instruções até o fim ou para organizar as próprias coisas e o tempo. Isso pega muito. Entendi. Segundo, a hiperatividade. Essa é a parte mais famosa, principalmente em crianças. A inquietação motora, mexer em mãos e pés sem parar, não conseguir ficar sentado quando esperado, falar pelos cotovelos. O clássico não para quieto. Isso. Mas olha que interessante. Nos adultos, essa hiperatividade física pode diminuir, sabe? E se manifestar mais como uma sensação interna de inquietude. Uma impaciência constante. Uma agitação por dentro. É interessante essa mudança. E terceiro, a impulsividade, que é aquela dificuldade em frear o primeiro impulso, sabe? Agir sem pensar nas consequências, interromper a fala dos outros, ter dificuldade em esperar a sua vez numa fila ou numa conversa. Puf, já foi. Entendi. Desatenção, hiperatividade e impulsividade. E você mencionou que pode ter predomínio de um deles. Isso, temos a apresentação predominantemente desatenta, a predominantemente hiperativa e impulsiva e a combinada, que junta sintomas dos 2 tipos e, na verdade, é a mais comum. Um ponto crucial que as fontes levantam, especialmente a doutora Ana Beatriz, é que meninas, muitas vezes, manifestam menos a hiperatividade barulhenta, sabe? Aquela de subir pelas paredes. Sério? Como assim? Elas tendem a ser mais desatentas, mais quietinhas no canto delas, meio avoada, o que infelizmente pode fazer com que o TDAH passe despercebido por mais tempo nelas. Às vezes é confundido com timidez ou desinteresse, só isso. Nossa, isso é super importante para ficar atento, porque o diagnóstico pode atrasar muito então. Exato. E aquela história de que quem tem TDAH não consegue se concentrar em nada, isso cai por terra então. Totalmente. É um dos grandes mitos. As fontes falam muito sobre o fenômeno do hiperfoco. Hiperfoco, o que é isso?
Pessoas com TDAH podem ter sim uma capacidade extraordinária de concentração, um foco super intenso, mas geralmente direcionado para aquilo que desperta um interesse muito grande nelas. Ah, tipo um videogame ou um hobby? Isso. Pode ser um videogame, um projeto criativo, um assunto específico que a pessoa ama. Nesses momentos, a pessoa mergulha tão fundo que pode esquecer do mundo ao redor, pular refeições, perder a noção do tempo. Caramba. Ou seja, não é falta de atenção, é uma dificuldade em regular a atenção, em direcioná-la para o que é necessário no momento, mesmo que não seja tão estimulante, entende? A dificuldade é no controle do foco. Fascinante essa questão do hiperfoco. Quebra totalmente o estereótipo. Agora, vamos para as raízes. De onde vem essa Ferrari que precisa de um piloto habilidoso? É puramente genético? Olha, a genética tem um peso gigantesco, viu? É apontada como a principal causa na maioria dos materiais que a gente analisou. Não é um único gene, mas provavelmente uma combinação de vários deles, que afetam principalmente os sistemas de neurotransmissores no cérebro, em especial a dopamina e a noradrenalina. Dopamina e noradrenalina. São os mensageiros químicos, né? Exatamente. Esses mensageiros químicos são fundamentais para o bom funcionamento do córtex pré-frontal. Essa área é tipo o CEO do cérebro, sabe? O chefão. Isso. A área responsável pela atenção, planejamento, organização, controle de impulsos, tomada de decisão. No TDAH, parece haver uma disponibilidade menor a um funcionamento diferente desses neurotransmissores nessa região específica. É como se faltasse um pouco de combustível ou a sintonia estivesse um pouco fora. Entendi. Então a química cerebral está diretamente envolvida. E fatores externos, tipo o ambiente, eles influenciam? Influenciam, mas mais como fatores de risco, sabe? Eles podem aumentar a chance de desenvolver TDAH em quem já tem a predisposição genética, mas não são a causa principal. E que fatores seriam esses? As fontes citam alguns: exposição ao álcool ou fumo durante a gravidez, nascimento prematuro, baixo peso ao nascer, complicações no parto. Essas coisas. Mas é fundamental desmistificar outras coisas que vivem falando por aí. Não há comprovação científica nenhuma de que TDAH seja causado por excesso de açúcar, por assistir muita TV, por videogame, por falta de limites dos pais ou por vacinas. Isso é mito puro e só atrapalha quem está buscando ajuda. Ótimo esclarecer esses mitos, porque senão vira uma caça às bruxas, né? E para fechar esse diagnóstico, não dá para fazer um quiz na internet e sair se rotulando, certo? Como é o processo sério, segundo os especialistas que a gente viu? De jeito nenhum. Diagnóstico de TDAH é coisa séria e exclusivamente clínica. Precisa ser feito por um médico especialista, como psiquiatra, principalmente infantil ou geral, ou neurologista. E psicólogo ajuda também? Com certeza, muitas vezes com o apoio fundamental de psicólogos e neuropsicólogos que fazem avaliações mais detalhadas, mas não existe um exame de sangue, um raio-x ou uma ressonância que diga positivo para TDAH. O processo é cuidadoso e envolve várias etapas. E quais são essas etapas? Primeiro, uma avaliação detalhada dos sintomas. O médico vai investigar a presença, a intensidade e a frequência daqueles 3 pilares: desatenção, hiperatividade e impulsividade, e como eles se manifestam especificamente naquela pessoa. Segundo, o histórico. É crucial que os sintomas tenham começado na infância, antes dos 12 anos, mesmo que o diagnóstico só venha na vida adulta. O médico vai perguntar como era na escola, em casa. Ah, tem que ter essa raiz da infância. Tem. Terceiro, o impacto funcional. Os sintomas precisam causar prejuízos significativos na vida da pessoa em pelo menos 2 ambientes diferentes. Por exemplo, em casa e na escola, ou em casa e no trabalho, ou no trabalho e nos relacionamentos. Não basta ser só um pouquinho distraído de vez em quando, sabe? Tem que atrapalhar a vida mesmo. Entendi, tem que ter prejuízo real. Isso. Quarto, escalas e questionários. Existem ferramentas, tipo o SnapV para crianças e o ASR S18 para adultos, que podem ser usadas, mas são instrumentos de apoio, de rastreio. Elas não dão diagnóstico sozinhas, ajudam a quantificar. Quinto, avaliação completa. Inclui histórico médico geral, vê como foi o desenvolvimento da pessoa. E sexto, muito importante, o diagnóstico diferencial.
o médico precisa descartar outras condições que podem ter sintomas parecidos com os do TDAH. Tipo o quê? Várias coisas. Transtornos de ansiedade, depressão, transtorno bipolar, problemas de tireoide, dificuldades de aprendizagem específicas como dislexia, ou até mesmo um tipo de epilepsia chamado crise de ausência em crianças, que parece uma distração. Uau, é um processo bem complexo e minucioso mesmo. Nada de autodiagnóstico apressado pela internet. Exatamente. E uma vez que a pessoa tem o diagnóstico lá na infância, isso realmente continua ou é algo que, sei lá, se cura com o tempo? Ótima pergunta. A ideia de cura não se aplica muito bem aqui, porque é uma condição do neurodesenvolvimento, faz parte de como o cérebro da pessoa funciona. O que acontece é que, sim, na maioria das pessoas, o TDAH persiste na vida adulta. Na maioria, qual a porcentagem mais ou menos? Pouco, mas as fontes que a gente viu apontam que algo entre 60% e 70% das crianças diagnosticadas continuam apresentando sintomas significativos e prejuízos na fase adulta. É bastante gente. E a forma como o TDAH se manifesta pode mudar um pouco com a idade, sabe? Como a gente falou antes, a hiperatividade física, aquela de não parar quieto, tende a diminuir ou se transformar mais numa sensação interna, de inquietude, uma dificuldade em relaxar. A agitação fica mais mental. Isso, uma inquietude interna. Mas a desatenção, a dificuldade de organização, o planejamento que não funciona direito, a procrastinação crônica e a impulsividade. Essas costumam persistir e podem até se tornar mais problemáticas na vida adulta, né? Com as demandas de trabalho, família, contas para pagar. Imagino. É aí que entra aquela sensação que a doutora Ana Beatriz descreveu do nadar e morrer na praia. De ter potencial, mas não conseguir concretizar as coisas. Exatamente essa. Muitos adultos com TDAH relatam essa frustração imensa. Sentem que têm capacidade, inteligência, ideias brilhantes, lembra da Ferrari? Mas na hora de colocar em prática, de organizar os passos, de manter a constância, de gerenciar o tempo, a coisa desanda. Putz. Começam 1000 projetos e não terminam nenhum, perdem prazos importantes no trabalho, se sentem sobrecarregados e incompetentes, mesmo não sendo. É um sofrimento grande. Caramba, isso deve gerar um impacto enorme em várias áreas da vida, não só no trabalho e estudo. Enorme e generalizado. Os materiais que a gente analisou detalham bem isso. Os impactos vão longe, na vida acadêmica e profissional. Dificuldades de aprendizagem que talvez nem foram vistas na escola, notas abaixo do potencial, às vezes abandono de cursos, muita instabilidade no emprego, dificuldade em progredir na carreira, problemas sérios com prazos e organização no trabalho. A vida adulta cobra mais organização, né? Cobra muito. Nos relacionamentos, também pega. Maior dificuldade em manter amizades e relacionamentos amorosos estáveis, rola mais conflito interpessoal, às vezes por impulsividade na fala, ou por esquecer coisas importantes para o outro. A pessoa pode se sentir incompreendida, acabar se isolando. E em crianças, isso leva à exclusão de brincadeiras, é triste. Nossa. Na saúde emocional, o TDAH frequentemente vem acompanhado de outras condições, o que a gente chama de comorbidades. Tipo outras coisas junto. Exato. Há um risco muito maior de desenvolver transtornos de ansiedade, depressão, a autoestima fica lá embaixo cronicamente, pode ter instabilidade de humor, dificuldade em lidar com frustrações, a pessoa fica muito vulnerável emocionalmente. No comportamento, tem também um risco maior para comportamentos perigosos, tipo mais acidentes de trânsito por distração ou impulsividade, maior chance de abuso de substâncias como álcool e drogas, às vezes como uma tentativa de automedicar os sintomas ou buscar estímulo, e até problemas com a lei podem acontecer com mais frequência. Pesado. E você mencionou algo sobre mentira também? Sim, algumas fontes tocam nesse ponto delicado. A mentira pode aparecer sim, mas geralmente não é por maldade, sabe? Não é desvio de caráter. Muitas vezes é uma estratégia disfuncional de enfrentamento que a pessoa desenvolve. Como assim, estratégia? A pessoa mente para evitar broncas por esquecimentos ou erros que cometeu por causa do TDAH, para encobrir as dificuldades e um medo do julgamento dos outros, para não decepcionar as pessoas. É quase uma mentira de proteção, sabe, me entende? Fruto do sofrimento e da dificuldade em lidar com as próprias falhas que o transtorno causa. Entendi.
Nossa, que panorama complexo. Tantos desafios em tantas frentes. Isso pode soar um pouco desanimador para quem está ouvindo. Mas a boa notícia é que existe tratamento, certo? É possível aprender a pilotar a Ferrari. Com certeza, essa é a mensagem mais importante que tem que ficar. O TDAH é tratável e o tratamento pode fazer uma diferença assim brutal na qualidade de vida da pessoa. A abordagem mais eficaz, segundo todos os especialistas que a gente viu, é a multimodal e individualizada. Multimodal, o que significa isso? Significa que combina diferentes estratégias, não é uma coisa só. E individualizada porque o tratamento tem que ser ajustado para as necessidades de cada pessoa. Os pilares desse tratamento são basicamente 4. Ok. Quais são? 1. Medicamentos. São frequentemente a primeira linha de tratamento, especialmente para sintomas moderados a graves, porque costumam ter um efeito mais rápido e direto nos sintomas principais. Temos 2 classes principais: os estimulantes. São os mais conhecidos e geralmente os mais eficazes. Aqui no Brasil, a gente tem o metilfenidato com marcas como Ritalina, Ritalina LA, Concerta e a lisdexanfetamina, a marca Venvance. Esses são os mais famosos, né? Eles agem aumentando a disponibilidade daqueles neurotransmissores-chave, a dopamina e a noradrenalina, principalmente lá no córtex pré-frontal. O resultado costuma ser uma melhora significativa na capacidade de atenção, concentração e no controle dos impulsos. Os efeitos geralmente são percebidos rapidamente, às vezes no mesmo dia. E tem os não estimulantes, como a atomoxetina, a marca que é Atenta. São uma alternativa importante, especialmente se a pessoa não tolera bem os estimulantes, se tem alguma contraindicação, tipo certos problemas cardíacos pré-existentes, ou se não teve uma boa resposta com eles. E como a atomoxetina funciona? A atomoxetina age mais especificamente na noradrenalina e não tem o mesmo mecanismo de ação no sistema de recompensa cerebral que os estimulantes. Por isso, o risco de abuso ou dependência é considerado menor com ela. O efeito pode demorar um pouquinho mais para aparecer, algumas semanas. Entendi. E a questão dos efeitos colaterais e do medo da dependência desses remédios? Muita gente tem receio, né? Apareceu isso nas fontes? Apareceu bastante e é uma preocupação super válida que precisa ser discutida abertamente com o médico. Sim, os medicamentos podem ter efeitos colaterais. Os mais comuns dos estimulantes incluem insônia, perda de apetite, dor de cabeça, às vezes um aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca. E aí, o que se faz? O médico vai pesar os benefícios contra os riscos para cada pessoa. Quanto à dependência, é crucial diferenciar o uso terapêutico com prescrição, acompanhamento médico, dose correta do abuso. O risco de desenvolver dependência com o uso correto para tratar TDAH é considerado baixo. E muitos especialistas argumentam que o risco da pessoa desenvolver abuso de outras substâncias, álcool, drogas ilegais, se o TDAH não for tratado, é bem maior do que o risco da medicação prescrita. Faz sentido. O tratamento protege, de certa forma. Exato. O médico pode até discutir estratégias como férias terapêuticas, que são pausas no uso do remédio nos fins de semana ou férias escolares, em alguns casos específicos, mas isso sempre sob orientação médica, nunca por conta própria. Entendido. Medicação é uma ferramenta importante, mas não a única, pelo que você disse antes sobre ser multimodal. Exatamente. O tratamento não é só remédio, de jeito nenhum. A 2, psicoterapia fundamental. A abordagem mais indicada e com mais evidências de eficácia para o TDAH é a terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC. E o que a TCC faz no caso do TDAH? Ela não cura o TDAH no sentido biológico, mas ela ensina a pessoa estratégias práticas e habilidades para lidar com os sintomas no dia a dia. É como se ela ensinasse as técnicas de pilotagem para aquela Ferrari que a gente falou. Ah, legal. Tipo o quê? Ajuda a desenvolver técnicas de organização, de planejamento, de gerenciamento do tempo, que é um problemão para muita gente com TDAH. Ajuda a lidar com a procrastinação, a controlar a impulsividade, a regular as emoções, que muitas vezes são bem intensas, e a melhorar as habilidades sociais. É muito prático. Parece essencial mesmo. E o terceiro pilar? O terceiro são as 3. Intervenções psicossociais e educacionais. Isso é um conjunto de coisas que ajudam a pessoa no ambiente dela. Inclui treinamento de pais, isso é mais para crianças, claro. Ensinar os pais a entenderem o TDAH dos filhos e a usarem estratégias eficazes em casa para lidar com os comportamentos desafiadores de forma positiva. Adaptações escolares e apoio psicopedagógico.
Ajustes simples no ambiente escolar podem fazer uma diferença enorme. Sentar na frente, ter mais tempo para provas, receber instruções divididas em partes menores. O apoio de um psicopedagogo também é valioso. Pequenas coisas que ajudam muito, né? Muito. E a psicoeducação? Tanto a pessoa com TDAH quanto a família precisam entender o que é o transtorno. Saber que não é culpa, que tem uma base biológica. Conhecimento é poder, né? Ajuda a reduzir a culpa, o estigma e a brigar menos por causa dos sintomas. Com certeza. E o quarto pilar? E por fim, mas não menos importante, as 4. Mudanças no estilo de vida. Uma rotina bem estruturada, com horários mais ou menos regulares para dormir, acordar, comer, fazer as tarefas, ajuda muito o cérebro com o TDAH. A prática regular de exercícios físicos é fantástica, libera dopamina naturalmente, ajuda na regulação do humor e da atenção. Uma alimentação balanceada, evitar excesso de açúcar e processados, e técnicas de manejo do estresse, como meditação, mindfulness, respiração, tudo isso contribui. Faz todo sentido essa abordagem completa. Olhando para tudo isso, então as pessoas com TDAH podem de fato ter sucesso e realizar seu potencial? Sem dúvida alguma. Essa é a grande mensagem de esperança. Com diagnóstico correto e tratamento adequado, a pessoa aprende a lidar com os desafios e muitas vezes a usar seus pontos fortes a seu favor. Lembra do hiperfoco? Da criatividade, da energia que muitas vezes acompanham o TDAH. Sim. Quando a pessoa aprende a canalizar isso, o potencial é enorme. As fontes citam vários exemplos de pessoas brilhantes e super bem-sucedidas que têm ou tiveram TDAH. Gente como Bill Gates, Richard Branson, o nadador Michael Phelps, o ator Jim Carrey. E no Brasil? Aqui no Brasil, um exemplo muito citado é a apresentadora Sabrina Sato, que fala abertamente sobre o TDAH dela. O tratamento não muda quem a pessoa é, mas permite que ela pilote sua vida de forma mais eficaz e feliz, utilizando todo o potencial daquela Ferrari. Que ótimo saber disso. Dá uma perspectiva bem mais positiva. Mas, infelizmente, né? Existe um lado sombrio nessa história que a gente precisa abordar, que também apareceu bastante nos materiais. O uso indevido desses medicamentos por quem não tem TDAH. Pois é, esse é um problema muito sério e que parece estar crescendo. É um alerta que precisa ser feito com todas as letras. Estudantes querendo melhorar o desempenho em provas e vestibulares, profissionais buscando aumentar a produtividade no trabalho, ou mesmo gente usando de forma recreativa, em festas, para ficar ligadão. Usando Ritalina, Venvance. Exato. O uso desses psicoestimulantes sem diagnóstico e sem prescrição médica é ilegal, é perigoso e, vamos combinar, é antiético. Esses medicamentos acabam sendo obtidos de formas erradas, desvio de receitas de quem realmente precisa, comprados no mercado legal, muitas vezes pela internet ou aplicativos de mensagem, o que é um risco absurdo ou, o que é chocante, até por pessoas que simulam sintomas em consultas médicas só para conseguir a receita. Caramba, que perigo! E tem um perigo adicional aí. Os comprimidos vendidos ilegalmente fora da farmácia muitas vezes são falsificados, podem conter qualquer coisa, desde farinha até outras drogas perigosas, anfetaminas não controladas. Ninguém sabe o que está tomando de verdade. Nossa Senhora! E quais são os riscos concretos desse uso turbinado por quem não precisa do remédio? O que pode acontecer? Olha, os riscos são muitos e podem ser gravíssimos. Riscos cardiovasculares, aumento da pressão arterial, taquicardia, o coração dispara, arritmias cardíacas. Em casos mais graves pode levar a infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, AVC, especialmente em quem já tem alguma predisposição que nem sabia. Há relatos até de morte súbita associada ao abuso dessas substâncias. Meu Deus! Riscos psiquiátricos. Pode desencadear a ansiedade intensa, ataques de pânico, insônia severa que não passa, muita irritabilidade, agressividade e pode chegar a quadros de paranoia, desenvolvimento de sintomas psicóticos, tipo ter alucinações ou delírios, além, claro, de um risco real de desenvolver dependência química, que é tão séria quanto a de outras drogas estimulantes como cocaína ou anfetaminas. Dependência mesmo? De não conseguir parar? Exato. Riscos neurológicos. Podem ocorrer convulsões mesmo em quem nunca teve histórico disso. Outros riscos.
Tem relatos de problemas dentários sérios, tipo bruxismo, ranger os dentes, boca seca crônica. Se a pessoa esmaga o comprimido e inala, pode dar problemas pulmonares. Se injeta, risco de infecções graves. Dependência e tolerância. Fora o vício, tem a tolerância. O corpo se acostuma e a pessoa precisa de doses cada vez maiores para sentir o mesmo efeito. E quando tenta parar, vem a síndrome de abstinência, com fadiga extrema, depressão profunda, muito sono, aumento do apetite. É um ciclo vicioso perigoso. É muito sério mesmo. E o ponto fundamental que as fontes todas ressaltam, para não deixar dúvida, ao contrário do que muita gente pensa, esses medicamentos não funcionam como uma pílula da inteligência para quem não tem TDAH. Não existe mágica. Não melhora o desempenho de quem não tem o transtorno. Não há evidências científicas de que melhorem o desempenho cognitivo de um cérebro neurotípico a longo prazo. Pelo contrário, podem até piorar a capacidade de julgamento, a flexibilidade mental, por deixar a pessoa focada demais numa coisa só ou ansiosa demais. Eles são medicamentos controlados, tarja preta aqui no Brasil, classificados como Schedule II lá nos Estados Unidos, mesma categoria da cocaína, dos opioides fortes, justamente por causa desses riscos todos e do alto potencial de abuso. Entendido. O uso é seguro e eficaz apenas para quem tem o diagnóstico correto de TDAH e está sob acompanhamento médico estrito. Ponto final. Ufa, que alerta importante. Realmente não dá para brincar com isso. Bom, acho que conseguimos dar uma boa geral, hein? Foi denso. Passamos pela definição, o que é, as causas neurobiológicas e genéticas, como ele se manifesta na infância e na vida adulta, os impactos em várias áreas, as formas de tratamento que trazem muita esperança e, por fim, esse alerta crucial sobre o abuso da medicação. Foi um mergulho e tanto, né? Acho que a mensagem principal que fica é: TDAH é real, é uma condição neurobiológica complexa, com desafios significativos, sim, mas que tem tratamento eficaz. Com informação de qualidade, buscando um diagnóstico correto com profissionais sérios e fazendo o acompanhamento adequado, é totalmente possível ter uma vida plena, produtiva e feliz. Buscar ajuda é o primeiro passo. Sem medo e sem vergonha. Perfeito. E pra gente fechar, fica aquela reflexão que você trouxe lá no começo, né? Que eu achei muito legal. Se a gente entende que o cérebro com TDAH funciona de um jeito diferente, como uma Ferrari potente, mas que precisa de treino para pilotar, será que com o tratamento e as estratégias certas, além de lidar com os desafios, a gente não consegue também destravar potenciais únicos? Exatamente. Talvez uma criatividade fora da curva, uma capacidade de pensar diferente, de conectar ideias de um jeito inusitado, ou até mesmo aquele hiperfoco direcionado para algo grandioso. O que pode emergir de bom quando essa Ferrari aprende a correr na pista certa, com o piloto certo no comando? Exatamente. É algo poderoso para se pensar, reconhecer os desafios, claro, mas também enxergar as potencialidades únicas que podem estar ali, escondidas ou mal aproveitadas por causa das dificuldades não tratadas. É uma perspectiva mais completa, né? Excelente ponto para a nossa reflexão final. Esperamos que este nosso bate-papo tenha sido útil, especialmente para quem está estudando o assunto ou buscando entender melhor o TDAH para si mesmo ou para alguém próximo. Se você gostou, se esse conteúdo ajudou de alguma forma, não esquece de deixar seu comentário aí embaixo, curtir o vídeo e compartilhar com quem possa se interessar ou precisar dessa informação. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas análises mais aprofundadas. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.